Texto narrativo, tempo. Professora Aurélia, Conexão Proeja. Olá, você já se inscreveu no nosso canal? Saiba mais sobre novos vídeos todas as semanas apertando o sininho das notificações. Hoje vamos falar sobre o tempo no tipo de texto narrativo. Sem mais demoras, vamos lá! No próximo vídeo falaremos sobre personagens. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Como já dissemos, narrar é contar uma história sobre acontecimentos reais ou imaginários. Para contar uma história, precisamos juntar alguns elementos, como enredo, narrador, personagens, espaço e o tempo. Mas o que é o tempo na narrativa? Santo Agostinho se perguntou da seguinte forma uma vez: que é, portanto, o tempo? Se ninguém me coloca a questão, eu sei. Se alguém coloca a questão e se eu quero explicar, eu já não sei. Poderíamos agora parar um pouco para perguntar o que é uma coisa, mas isso é assunto para a futura série que faremos sobre trechos comentados de Fundamentos da Teoria Literária, de Flávio Cotti. Por ora, mesmo sabendo que a definição de tempo é uma tarefa filosófica das mais complexas, vamos usar a pergunta para nos apoiar no entendimento do que estamos falando quando tratamos do tempo no tipo de texto narrativo. Começamos por mudar a direção da pergunta. Não vamos nos perguntar o que é o tempo, mas quais são os tempos de que falamos quando tratamos das narrativas. Que tempos observamos nas narrativas? Há, nas narrativas, referências ao tempo físico, aquele que diz respeito aos eventos naturais grandiosos, quantificáveis e constantes, como noite, dia, crepúsculo, amanhecer. Mas também há referências ao tempo cronológico, aquele marcado pelas medidas que socialmente acordamos, como anos, meses, semanas, dias e horas. Você se lembra de quando falamos dos enredos lineares e não lineares? Naquele momento já estávamos começando a falar sobre o tempo, nesse caso, sobre o tempo cronológico da narrativa. Quando as ações dos personagens são contadas cronologicamente na mesma sucessão em que ocorreram, dizemos que o enredo é linear. Quando, ao contrário, as ações dos personagens nos são apresentadas fora da ordem em que ocorreram, com recursos variados como flashbacks, resumos, digressões e linhas alternativas de tempo, dizemos que o enredo é não linear. Mas, falando de narrativas, também nos referimos ao tempo psicológico, a percepção do tempo cronológico distorcido em função das vivências subjetivas das personagens. Outra questão sobre o tempo e a narrativa é que ela pode se situar ou não na época em que foi escrita. Podemos então falar de duas situações possíveis em relação ao tempo histórico da narrativa. O tempo histórico de uma narrativa pode ou não ser o mesmo do contexto de sua autoria. O autor pode narrar sua história em outros tempos históricos diversos do seu, nos levando a pensar acontecimentos distantes do momento da produção da obra. Os eventos históricos e o tempo histórico que marcam uma narrativa podem ser diferentes dos eventos históricos que envolvem o escritor e o seu momento. As narrativas sempre nos ajudaram a organizar, processar e compreender nosso passado individual, familiar ou comunitário. Elas exploram também o futuro, apresentando versões incríveis à imaginação e ampliando nosso horizonte, nossa visão crítica, sonhos e possibilidades. No próximo vídeo falaremos sobre personagens. Até lá!